Uma parte fundamental para o Raspberry Pi e outros dispositivos da Internet das Coisas é o sistema operacional Linux. E para aprender sobre ele não tem nada melhor do que o livro Linux para Makers, da editora Novatech. É uma compra que vale cada centavo. Olá galera, tudo bem? Bem-vindo ao retorno do Mastering Lua. A gente teve um período aí que a gente passou fora do ar. Inclusive esse Mastering Lua está sem webcam, ela não está sendo utilizada. Mas a gente vai dar continuidade nos nossos vídeos aí em que nós utilizamos alguns recursos mais avançados da linguagem de programação Lua para poder criar aplicações e outras ferramentas que a gente queira ou precise utilizar sem ter que abordar para outras tecnologias aí, né, mantendo foco no nosso aprendizado, nossa utilização da linguagem de programação Lua. De todo modo, nesse vídeo, tá, nesse Mastering em Lua, a gente vai começar a falar sobre esta biblioteca aqui, a Yui. A Yui, como você pode estar vendo pelo site, libyue.com, parece ser grande coisa, né? Até a página é horripilante. Porém, essa biblioteca é uma biblioteca muito potente, é uma biblioteca que tem por trás dela um desenvolvedor com um baita renome. Vamos abrir o GitHub para poder mostrar para vocês. O desenvolvedor desta biblioteca aqui, que é uma biblioteca cross-plataforma para desenvolvimento de aplicações gráficas, tá? É este rapaz aqui, deixa eu mostrar para vocês. O Chen Zhao, não sei se estou pronunciando isso correto, mas vamos lá. O Chen Zhao, ele tem no currículo dele outras aplicações que você provavelmente já viu pela internet, tá? Ele é extremamente ativo na comunidade, tá? Vive no Japão, mas ele é chinês, tá? E o projeto anterior dele, que era o projeto com o maior renome, foi na época que ele estava trabalhando para o GitHub e ele desenvolveu o Electron. O Electron, ele é a tecnologia por trás do editor que nós utilizávamos antes nos nossos vídeos, o Atom, tá? Na época que ele criou o Electron, ele estava longe ainda de ser uma coisa tão abrangente como hoje em dia é. Porém, era uma tecnologia muito boa e continua sendo uma tecnologia muito boa e que ganhou bastante aí o mercado, tá? Mas nós vamos utilizar o Yui por quê? Porque o Yui ele é o melhor dos dois mundos, tá? Você pode utilizar ele com JavaScript, pode criar aplicações estilo Node com ele, Node.js, tá? Porém, ao mesmo tempo, ele também é compatível com as linguagens de programação C++ e Lua, sendo que Lua é a linguagem que nós vamos brincar aqui, como sempre, tá? A biblioteca está atualmente na versão 0.6.3, tá? Que é a versão que nós vamos utilizar, porque ela teve umas correções aí, até que fui eu que recomendei, eu que apontei os bugs, que fazem com que ela seja um pouco melhor que a biblioteca que eu demonstrei num outro Master em Lua, que era o Master em Lua sobre, né, o FLTK, né, Full Tick, tá? Que é a habilidade de você trabalhar com tabelas, aquelas tabelas de visualização de campos, de bases de dados, etc., na interface gráfica, tá? Uma coisa que é importante você saber sobre o Yui, vamos entrar aqui na documentação e ir no Getting Started, tá? É que ele utiliza, deixa eu mostrar para vocês aqui, ele utiliza um estilo de alinhamento que é proveniente do Facebook, é um projeto do Facebook, é até muito estranho isso. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Layout System, isso mesmo. Ele usa essa engine de layout, na verdade ele é feito nos conformes dessa engine de layout que foi desenvolvido pelo Facebook, tá? Que é a Yoga. Tá? Então é assim, isso é um positivo e um negativo. Um negativo porque é um pouco diferente de como outras interfaces gráficas, outras bibliotecas de interface gráfica utilizam, tá? Mas é positivo porque o próprio site do Yoga Layout ele tem um playground para você poder brincar. Deixa eu abrir aqui, pronto, abri em tela cheia. Cujo qual você pode brincar com ele, tá?
e entender melhor como esses nodes funcionam, tá? E como eles são, como você deve alinhar a sua aplicação. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Como você deve alinhar a sua aplicação aí para ter ela visualizada de uma forma interessante, assim, né? E isso é uma coisa muito legal, isso é uma coisa muito importante. Por quê? Você consegue ter com ela uma certa visualização, que é uma das coisas que é inclusive a vantagem pelo qual eu utilizava o FullTIC, o FLTK, que era justamente essa possibilidade de poder trabalhar visualmente, né? Bem no estilo do que o, digamos assim, o que o como que eu vou explicar isso? Que o Visual Basic utiliza, ou que o Lazarus utiliza, que era uma coisa mais de construção gráfica, que você construía graficamente. No Yoga você não tem isso, no FullTIC você tem, né, que é o Fluid, está aqui. E no Yui você não tem, você tem que programar isso. Porém, você tem como visualizar, mais ou menos, para te ajudar a mentalizar como isso ficaria, como ficariam os nodes. E isso é muito interessante para você poder trabalhar com eles, entendeu? Então, tenha em mente que você vai querer ter salvo esse link também. Eu vou colocar todas as na descrição. Vai ter um uso para você utilizar essa aplicação aqui, que é o yogalayout.com/playground, para poder visualizar melhor as tuas janelas, tá? Porém, a gente vai focar aqui na biblioteca UI, tá? Vamos direto, vamos começar a trabalhar com ele. Vamos criar uma primeira aplicação nossa, que vai ser uma coisa bem simples, vai ser um Hello World, tá? E para isso, você vê como é que é simples instalar essa biblioteca. Para fazer isso, a única coisa que basta é você ir no GitHub da biblioteca UI, clicar na Releases e pegar a última release. Você vai ver que tem uma renca de links aqui para escolher. Para você vai ignorar, pelo menos para trabalhar com Lua, todo o resto, e você vai se focar nos links que começam com Lua, Lua U e Lua 5.3, tá? Você vai querer sempre a última versão, e como eu estou aqui no Linux 64 bits, eu vou ir para o Lua UI Lua 5.3, versão 0.6.3, Linux x64. Vamos clicar aqui nele. Ele já está compilado, já está pronto para você utilizar, tá? E com esta janela aqui, com esta janela aqui, você vai, ao invés de guardar, você vai só em abrir aqui, pronto. Ele é bem simples, ele é só um arquivo, ui.so. Se você vai distribuir essa aplicação para terceiros, eu recomendo fortemente que você copie também o license, ok? Para evitar qualquer problema de licenciamento. Tá? E no diretório, que no caso a gente vai usar esse ml1 aqui, vamos lá, ml1, você vai soltar o arquivo SO, totalmente portátil. Tá? Inclusive você pode puxar para de outros sistemas operacionais, colocar tudo junto na mesma pasta e utilizar um script Lua, inicialização do script Lua, para determinar qual sistema operacional que está rodando e importar a biblioteca correta. Isso é uma coisa muito legal do Yui. Tá? Feito isso, que é a importação do Yui, a gente vai criar um arquivo Lua. Vou clicar aqui em New File e vou colocar com o nome de hello.lua. Pronto, nós temos o nosso arquivo aqui. Deixa eu ver o tamanho da letra. Vou aumentar um pouquinho para ficar melhor para vocês. Agora está grande demais. Pronto. Tá? Feito isso, a gente vai começar a trabalhar com a biblioteca Yui e a gente já está careca de saber como a gente faz isso. A gente importa, né? Então a gente vai fazer o que? Vamos criar uma variável local que vai conter essa biblioteca. Vamos chamar ela de GUI, Graphical User Interface, e vamos dar require em UI.GUI. Pronto.
Feito isso, a gente já tem a biblioteca importada. Se a gente rodar o script, perdão, tem que entrar aqui no ML1. Se a gente rodar o script, ele vai ver que ele executa normalmente, porém ele não vai fazer nada porque não tem nada no nosso código. Tá? A primeira coisa que a gente tem que fazer é criar a janela. Tá? A nossa aplicação ela pode ter múltiplas janelas, algumas fecham, outras abrem enquanto a aplicação está rodando, porém você sempre tem que criar uma janela inicial, porque senão você não tem uma interface gráfica, não é mesmo? Então para isso a gente vai criá-la, vai colocar com o nome dela apenas como janela. Vamos colocar local janela. Pronto. E ela vai ser, tá? Ela vai receber, na verdade, ela vai se tornar uma instanciação de uma classe, né? Ela vai ser um objeto do tipo GUI, que é a biblioteca da gente, ponto. E muito importante porque caixa alta. W encaixado window, ou seja, window com letra maiúscula primeira, ponto create e abre e fecha parênteses. Pronto. Se você rodar aqui, você vai ver que ele continua sem fazer nada porque você tem que dar mais algumas informações para a nossa biblioteca. E o que a gente vai fazer para ela vai ser 3 coisas que eu acho fundamental. A primeira é falar, olha, janela, no evento onClose, que é este botão aqui de fechar, normal, que todo mundo tem, encerra a biblioteca, encerra a utilização do loop, porque interface gráfica sempre roda em um loop, ela fica para sempre naquele estado até o momento que você modifica ele. Tá? Então aqui você tem que colocar igual a GUI.messageLoop.quit para ele poder matar no X, ok? Outra coisa falei que são 3, que a gente vai fazer é definir um título para a janela, porque poxa, tem que ter, né? Janela setTitle e vamos colocar meu primeiro código com UI. Pronto. Uma coisa que vocês têm que notar é que, ao contrário da linha 4, onde está janela .onClose, na linha 5 está 2 pontos setTitle. Por que isso acontece? Isso acontece pelo seguinte motivo. Quando é um evento, tá, algo que vai acontecer com a janela, você usa ponto. Por quê? Você está determinando qual vai ser o procedimento daquele evento. Eventos nessa biblioteca eles utilizam o ponto. Tá? Já os métodos, ou os atributos, ou as propriedades dos elementos dessa biblioteca, eles usam 2 pontos, porque a função tem que saber ao que ela se refere. Né? Então, tem que ser janela 2 pontos, ou seja, para a janela ser enviada para a função setTitle, e depois você coloca as propriedades que você quer. Tá? Dito isso, a gente vai colocar mais um atributo, que vai ser o janela 2 pontos set content size, tá? E ao invés de colocar como um parênteses assim, na verdade a gente pode colocar como parênteses, mas você não precisa quando é um só, você vai colocar uma tabela. Essa tabela ela vai receber 2 informações básicas para a gente. Width, que a gente vai colocar, vamos colocar 480, 480 está ótimo. E height, que se você sabe inglês, você já deve ter notado que é largura e altura, né? Respectivamente. A gente vai colocar 360, pronto. Vamos novamente rodar o nosso código, ver o que acontece e aparentemente ele funcionou, mas novamente nenhuma janela apareceu. Isso parece ser frustrante, mas é assim mesmo que funciona, tá? E depois de você criar esse elemento janela, você tem que dar uma série de comandos para ele para falar, olha, inicia, onde você vai aparecer na tela, você está ativo ou está desativo, está desativado, enfim. E os 3 comandos que a gente faz para isso, né, que são para inicializar essa janela, é janela 2 pontos center, só para centralizá-la na nossa tela do computador. Depois, janela 2 pontos activate, para torná-la ativa, porque você pode ativar e desativar janelas conforme a sua necessidade, tá? E por último,
a gente vai dar run, a gente vai começar o message loop. Lembra que na linha 4, em janela.onClose, ele chamava a função GUI.messageLoop.kit? Aqui você vai dar o messageLoop.run, que é começar ela. Então você simplesmente vai digitar a função. Você vai colocar GUI.messageLoop.run. Vamos rodar o nosso código, ver o que acontece. E tá aí a nossa primeira janela com a biblioteca YUI. Extremamente simples, funciona de forma extremamente prática, tá? Você já tem aqui com as dimensões certinhas, 480 de largura por 360. A prova disso é que se você mudar, vamos mudar a altura para 260. Ele vai ficar menorzinho, tá vendo? Então você já tem aqui todo o mínimo que você precisa para poder usar a interface gráfica, tá? Sendo que você poderia tirar isso daqui, vou mostrar para vocês, e ele vai abrir com um tamanho padrão, mas obviamente você vai querer determinar um tamanho para sua janela, né? É sempre bom, tá? Se você tirar o set title, ele também vai rodar, mas ele vai colocar, peraí, eu esqueci de salvar, pronto. Ele vai colocar o nome do interpretador que está rodando, que é Lua 5.3, tá? Então você vai querer colocar aqui. E você também pode tirar o GUI Message Loop do Event on Close. Só que quando você apertar X, ele vai fechar a interface gráfica, mas ele não vai encerrar a execução do nosso script. Por exemplo, vamos clicar em X agora que eu tirei aquela a linha 4, que era o evento on close do elemento janela. Funcionou, parece que não funcionou, mas olha aqui como o interpretador da gente ainda está rodando aqui, ó. Ele não encerrou o script Lua, tá? Porque o GUI Message Loop ainda está rodando, ele só não está mais exibindo nada aqui, tá? Vamos colocar de volta. Por isso que eu considero esse meio que o esqueleto básico, tá, da nossa aplicação. Feito isso, a gente vai começar a adicionar elementos, tá? E o elemento principal que a gente precisa fazer, deixa eu mostrar aqui na biblioteca, lembra do Yoga Layout? A gente precisa criar o root. O que é o root? Deixa eu remover aqui. O root aqui nada mais é do que o view principal, o visualizador principal, ou display, por exemplo. Porque o que a gente criou aqui é a janela. Deixa eu rodar aqui para você. O que a gente criou aqui é a janela. É esse elemento com esses 3 botõezinhos e com esse tamanho. Mas aqui dentro, tecnicamente, não existe nada. Ele coloca branco porque é branco, entendeu? Porque não tem elemento nenhum. Mas você tem que criar um display, né? Um node, né? Um nó nele, tá? A gente vai criar esse root agora. Então a gente vai fazer aqui na linha 11, dar uma linha de espaço para ficar mais visível, vamos chamar ela de local root é igual a GUI.container.create. Note que o container está com C maiúsculo, tá? E feito isso, a gente vai alinhar ele, vai colocar alguns, na verdade não vai nem alinhar, o termo correto é definir o estilo dele um pouquinho, que é parecido com o que a gente fez aqui no janela setTitle, janela setContentSize. A gente vai utilizar a função dele que é o setStyle, tá? A gente vai colocar aqui root.set style, tá? Vamos aqui colocar porque ele é uma tabela. E no style da gente, a gente vai colocar algumas informações. A gente vai colocar padding igual a 10. Por quê? Porque a gente quer que exista, deixa eu criar aqui, quer que exista um espacinho aqui entre o root e o 1. Tá? Então a gente no layout aqui, tá vendo? As mesmas coisas eles estão aqui, ó, tá vendo? Padding. Vou colocar 10, 10, 10, 10. Pronto. Tá vendo? A gente vai fazer exatamente isso daqui visualmente que a gente fez no playground do Yoga Layout, tá? E para isso a gente usa esse comando aqui, padding é igual a 10 pixels, tá? Vírgula, porque a gente vai colocar mais coisa aqui, e a gente vai colocar agora o flex direction. Flex direction é igual a row, porque a gente quer que ele ocupe, que ele seja bem uma linha. Visualmente a gente pode ver isso daqui, a gente pode ir em flex direction row, tá? Se você adicionar elementos aqui, ele vai alargando sempre para a direita,
mas ele não vai a priori alargando para baixo. Na verdade, como não tem mais nada aqui embaixo, por padrão ele vai alinhar para baixo, tá? Que nos leva ao terceiro elemento que a gente vai colocar, que é determinar uma altura máxima. E a altura máxima que a gente vai colocar vai ser height igual a 60. Por agora a gente vai ficar com isso, tá? Se você rodar o código, você vai ver que ele deu um erro para a gente, tá? Convertendo o argumento da index1 de table UI.view setStyle. Vamos dar uma olhadinha, ver o que aconteceu. setStyle, dois pontos, ou aqui, ó, dois pontos. Porque o primeiro argumento tem que ser si mesmo, ele é um atributo. E agora ele rodou. Pronto. Tá? Esse erro aconteceu porque setStyle não é um evento. setStyle é uma propriedade, um atributo ou um método dele, mas não é um evento de execução da interface gráfica. Então tem que ser dois pontos. O erro que ele deu aqui foi erro converting arguments in index1 from table to UIView. O primeiro argumento dele, quando ele está com um ponto aqui, né, o primeiro dado que você passa para essa função, setStyle, é essa tabela. E ele teve problema convertendo esta tabela, tá, para o formato UI.view. Tá? O container ele é um view. E isso acontece porque, tecnicamente, ele teria que receber aqui root, vírgula. Entendeu? A forma mais prática de fazer isso é simplesmente colocar os dois pontos. Quando você roda, pronto, voltou a funcionar. Agora, a gente tem mais uma coisinha que a gente tem que fazer. Aqui no final, lembra como a gente falou, olha, centraliza a janela, ativa a janela e roda a interface gráfica? A gente tem que fazer também duas coisas, na verdade uma só nesse momento, tá? Com uma coisa a mais na janela. A gente tem que falar, olha, janela, tá? Eu estou definindo set o seu content view, ou seja, o seu container, né, inicial para mostrar, para root. Isso quer dizer que dentro dessa janela que a gente criou aqui, começa na linha 3 e vai até a linha 9, a gente está adicionando o root. Tá? Vamos salvar e rodar. E a gente vê que nenhum erro aconteceu, mas também nada apareceu. Por que nada apareceu? Porque o container não tem nada, né? E o que a gente vai fazer agora vai ser colocar alguma coisa no container. Eu acho que vocês já estão começando a entender a lógica da coisa, né? Você cria uma janela, cria um visualizador. Dentro desse visualizador, conforme está aqui no Yoga, você pode criar outros. Por exemplo, eu posso criar o 1 dentro do root, eu posso criar o 2 dentro do root, 3 dentro do root. Dentro do 1, 2 ou 3 eu posso criar outros visualizadores. Tá vendo? 1 e 2. É bem assim. Isso lembra um pouquinho tabela mesmo, né? Então o que a gente vai fazer aqui, como a gente não precisa de mais nenhum container, né, mais nenhum nó, a gente vai trabalhar só com o root mesmo e vai criar uma mensagem de texto, porque eu quero que a nossa primeira aplicação ele mostre uma mensagem de texto, tá, escrito Olá Mundo. Então a gente vai criar local, uma variável local chamada mensagem, que vai receber uma instância de GUI.L maiúsculo, não se esqueça, label, tá, ponto, create. A lógica é bem simples, né? GUI, ou seja, biblioteca, ponto, janela, biblioteca, ponto, container, biblioteca, ponto, logo, né, label, e ponto, o que você quer fazer? Criar, deletar, etc. Estou criando, tá? Sendo que essa mensagem aqui, ela já pode receber logo aqui no início dela, tá, o texto. Você não precisa depois colocar set title, igual a gente fez aqui, ó, set text. A gente poderia colocar mensagem responde set text, mas a gente já pode colocar aqui dentro. Então vamos colocar aqui Olá Mundo, com 3 exclamações. Tá? Depois de fazer isso, a gente vai alinhar essa mensagem no centro, né, do nosso view, né, do nosso label, perdão. Então, para isso, a gente tem que fazer o quê? A gente vai ter que dar... É um evento? Não, é um atributo. Então, a gente tem que usar mensagem, dois pontos, tá? Set align, ou seja, coloque o alinhamento, tá, em
Center. O alinhamento dele é meio estranho, ele pode ser Center, Start ou End, não é Left, Center e Right. Mas é uma coisa que com o tempo você não tem jeito, é abrir a documentação, né? Abrir a documentação e ver aqui os métodos, as propriedades dele, um a um. Está tudo bem relatado aqui, está super ultra relatado e nas 3 linguagens: C++, Lua e JavaScript. A gente clica em Lua e pronto, aí a gente já tem aqui os elementos, tá? Eles estão crescendo em simultâneo, então se algum recurso novo foi adicionado para a versão em JavaScript ou em C++, vai ser adicionado para as outras. Não vai acontecer para um e não acontecer para outro. Isso é muito legal, porque garante que você não vai estar atrasado utilizando essa biblioteca com Lua com relação a usar com C++ ou usar com JavaScript. Entendeu? Enfim, vamos voltar aqui. Na linha 18 nós criamos um label, né, que já recebe o texto de Olá Mundo. Na linha 19 nós alinhamos o texto para o centro dentro do bloco dele. Não se esqueça que, voltando aqui, tudo são nós, né? E esse é um nó do tipo, né, um node do tipo label, né? Então você está alinhando o texto centralizado ao invés de para a esquerda ou para a direita. Depois disso a gente tem que adicionar uma altura. Vamos colocar aqui mensagem, set style, tá? Opa, coloquei parênteses, mas não precisa. Você pode usar logo uma tabela, set style. E aqui dentro a gente vai colocar só um. Nesse momento eu vou colocar width. Width é igual a 200, tá? Vamos rodar, ver se algum erro aconteceu. Nada. Porém, ele não apareceu aqui, né? A gente queria que ele aparecesse aqui o Olá Mundo, né? O que aconteceu? Bem simples. Lembra como a gente teve que definir root como o content view, né? O visualizador de janela? A gente tem que adicionar a mensagem como um filho de root. Então a gente faz assim, a gente coloca root, set child view, na verdade não é nem set, perdão, iria até dar erro, é add child view, tá? Add child view, e aqui a gente vai colocar o que? A gente vai colocar mensagem. Vamos rodar, ver se funcionou. Funcionou, ele está aqui. Olá Mundo. Aí você fica, Gustavo, mas poxa, tá totalmente desalinhado aqui. Não, ele não está desalinhado. Ele tem a altura, ele tem a largura, o width de 200, tá? Que é mais ou menos isso daqui, ó, da beirada, né? Tirando os 10 pixels do padding do root até aqui mais ou menos, tá? E o texto está centralizado dentro desse bloco. Se a gente tirar o set style da mensagem, deixa eu fechar aqui primeiro ele. Pronto. Se eu tirar o set style, vamos ver o que vai acontecer. Ele vai jogar direto para o center daqui e vai empurrar aqui para o meio. Mas você fica, pô, Gustavo, mas center era para ter ido aqui para o centro da janela. Sim, era para ter ido para o centro da janela. Porém, o style do root não está determinando que o alinhamento dele é centralizado. Então, o elemento mensagem, o texto continua alinhado dentro do elemento, mas o elemento mensagem não está alinhado ao centro do elemento root. É um pouquinho confuso de início, mas dá pra gente brincar um pouco com isso. Deixa eu ver se eu consigo alinhar para vocês verem. Deixa eu desativar isso sem deletar. Em height, vamos tentar colocar no set style, vamos tentar colocar align igual a center. Vamos ver se a gente consegue assim. Não dou certeza, nunca fiz. Não, continua errado. Ele simplesmente ignora, tá vendo a propriedade, né? Se você quiser ver exatamente como teria que corrigir isso, vamos remover o 2, deixar só o primeiro children aqui. E a gente tem que dar uma olhada em como que ele vai fazer aqui o esquema dele de direção, né? Como que ele faria esse alinhamento, como que ele faria isso, né? A gente não tem solução, a gente tem que
construir ele aqui e passar para o código-fonte aqui no Visual Code. Tá? Por enquanto a gente vai colocar aqui mesmo, deixar esse mensagem setStyle. Tá? A gente vai ter mais de um mestre em Lua sobre isso, então a gente ainda vai ter tempo para futucar e ver, procurar na documentação da biblioteca e etc. Tá? Uma outra coisa que eu quero colocar antes da gente mexer com, finalizar esse Hello aqui e partir para um outro projeto, é um botão. Eu quero adicionar um botão. Tá? Para isso eu vou fazer o seguinte, local botão. Já estão entendendo que a lógica é sempre a mesma, né? GUI.button.create e ele vai receber aqui uma mensagem. Vamos colocar tchau com reticências. Quando a gente apertar esse botão, ele vai fechar a janela também. E vamos colocar aqui botão set enabled. E vamos colocar como true, ele é um booleano esse valor. Por que true? Porque a gente quer que o botão seja clicável, senão o botão fica desabilitado. Tá? Depois a gente vai colocar botão e vai definir mais uma propriedade dele, setStyle. Tá? E isso vai ser uma tabela. Vamos colocar width também 200. Tá? Na verdade, esse 200 está errado. Width 480, então vai ser 240 para ser perfeito. Então é 240, 240. Pronto. Depois disso, a gente vai fazer um evento. Sabe como a janela tem um evento onClose? O botão ele tem um evento chamado onClick, tá? Que ele pode ser uma função. Você pode colocar ele da seguinte forma: você pode colocar assim, igual a function, abre e fecha parênteses, end, e aqui fazer o que você quiser. No nosso caso, a gente não vai fazer nada tão complexo, a gente vai simplesmente fazer um botão que fecha, então a gente pode simplesmente direcionar o evento para a mesma coisa, message loop quit. Pronto. E agora, se a gente rodar, vamos ver se vai aparecer. Não apareceu o botão. Por que não apareceu o botão? Assim como a gente adicionou a mensagem como um child view de root, a gente tem que adicionar o botão também como um child view. Então a gente simplesmente copia e coloca botão aqui. Quando a gente rodar, ele vai ficar separadinho. Tá vendo? 240, 240, ele estourou aqui exatamente 20 pixels. Sabe por quê? Porque a gente colocou um padding de 10 pixels aqui. Então a gente tem que levar isso em contabilidade. 10 de um lado, 10 do outro, 20. Né? Então você tem que tirar aqui 20 dessa soma aqui. Vamos tirar 10 daqui, 10 daqui, pixels. Pronto, ele está perfeitamente alinhado. Tá? Dessa forma a gente pode criar mais e mais e mais e mais janelas. Tá? A gente pode colocar eventos de botões como abrir outras janelas. A única coisa que você teria que fazer é colocar tudo isso daqui dentro de uma função. Tá? E vai ser isso vai ser uma das coisas que a gente vai mostrar nos nossos próximos Mestre em Lua, porque conforme eu estou brincando muito com essa biblioteca, estou gostando muito de trabalhar com ela, eu estou criando minhas próprias aplicações para clientes, coisas do tipo, e vocês com certeza vão se beneficiar dessa biblioteca também. Então eu vou dedicar aí 2, talvez 3, sei lá, talvez 4 Mestre em Lua sobre isso. Tá? Vamos testar o botão tchau? Né? O botão tchau ele faz o que mesmo? Na linha 29, o botão onClick GUI Message Loop Kit. Então ele deve ter o mesmo efeito do botão X, não é? Vamos dar tchau e ele saiu aqui da aplicação, encerrou a aplicação da gente. Tá bom? Bem, gente, por hoje é isso. Esse Mestre em Lua foi feito um pouco corrido. Vocês devem ter notado que eu estou sem a webcam ativada. Isso está acontecendo porque eu estou com um probleminha de alergia no rosto, na verdade não é nem alergia, é uma queimadura assim, por causa disso a aparência não está muito bonita, então eu preferi não colocar a minha cara. Não é como se vocês estivessem assistindo os vídeos também para ficar olhando para mim, né? Vocês estão assistindo os vídeos para aprender programação, então minha cara não é lá muito necessária. Porém, ter um novo Mestre em Lua no ano de 2019 definitivamente é uma coisa que é necessária, não é mesmo? Então é isso, gente. A partir de agora, esse vídeo está entrando com atraso, está entrando na segunda-feira, porém, a partir do final dessa semana ele já vai voltar ao nosso esquema normal de um vídeo sábado, um vídeo domingo, tá?
E o vlog aqui vai começar a ficar mais esporádico. Eu vou publicar, vou deixar um tempo, depois eu vou tirar, porque não estou afim de desvirtuar, pensei melhor, não estou afim de desvirtuar o canal, tá? Basicamente, galera, é isso. Vocês sabem como é que funciona o esquema, vocês vão ver aqui na tela, tá? Uma série de links, eu vou deixar aí alguns segundinhos cada um deles, tá? Mas os mesmos links estão na descrição do vídeo. Tá? E esses links são do nosso grupo do Telegram, do nosso canal de notificação do Telegram e nas nossas páginas de financiamento coletivo para manter o canal no ar, tá? Continuar informando a galera sobre os recursos mais maneiros da linguagem de programação Lua. Tá, gente? Por enquanto é isso. Até semana que vem, né? Até o final dessa semana. Um abraço, galera, e continuem, vocês sabem o que, né? Estudando Lua.